O amanhecer irrompeu em gargalhadas irregulares, como um tubo fluorescente que se acende quando o reator está acabando. Todos os outdoors digitais, da Times Square à estação de Tóquio, piscavam, apareciam e desapareciam, gerando gráficos erráticos que congelavam em uma leitura cinzenta e sombria, sem dados. O apagão foi o primeiro golpe no estômago do planeta após a Ordem Executiva T0, um decreto tarifário abrangente assinado pelo ex-presidente Donald Trump que multiplicou as taxas de importação de microchips avançados até que eles custassem mais do que ouro. Ethan Lawson, outrora um herói popular do submundo hacker da Bay Area, agora um técnico de sistemas de baixo escalão em um bunker de dados em Sacramento, ouviu falar do T0 enquanto sua cafeteira por assinatura engasgava com o último jato programado. Apresentadores de TV a cabo zumbiam sobre recalibração geoeconômica, mas não captou a verdadeira carga útil em uma única linha. Todas as remessas de unidades de controle orbital classe ZTM estavam retidas indefinidamente na alfândega. Essas placas controlavam os sistemas nervosos da maioria dos satélites de baixa altitude, sem substituições. As atualizações de firmware de orientação parariam, as rodas de reação se desviariam, os painéis solares travariam no ângulo errado. Em poucos meses, o céu ficaria completamente paralisado, sem GPS, sem cronometragem transoceânica, sem alertas meteorológicos. Uma teia medieval de velas em um furacão. No trabalho, Nu tentava afogar o mau pressentimento sob pilhas de solicitações de tickets, trocando SSDs queimados e cutucando pods do Kubernetes, mas seus dedos se desviavam para o painel de telemetria do satélite a cada 10 minutos. A perda de pacotes aumentava como água de enchente. Tempos limite de acesso choviam sobre os arquivos de log. Perto do almoço, o telefone da sua mesa mostrou um número que não estava na lista. Nu, você já consertou um satélite manualmente? Perguntou uma voz que ele não ouvia desde o DEFCON 26. Não com uma chave inglesa, ele disse. É por isso que você está preparando uma mala de emergência. As tarifas de Trump já prejudicaram 3 pássaros no grupo Starnet. Vamos perder mais 2 dúzias até sexta-feira. Estou sem um programador milagroso. Quem ligou foi Cara Zigel, capitã da equipe de salvamento orbital OBSEP-7 formada pela mesma politécnica sem sono que Nu invadiu para obter registros de mensalidades. O ceticismo morreu no momento em que ele testou a Starnet e viu a latência subir para 3 dígitos. O céu estava perdendo o sinal. Naquela noite, o ciclo de notícias implodiu. No centro-oeste, as fábricas da Ford interromperam a calibração de robôs porque os registros de tempo do GPS estavam desincronizados. Passageiros da Bay Area xingaram enquanto o autopiloto da Tesla voltava ao modo de segurança. Os armazéns da Amazon voltaram a listas de compras em papel, a página de status da nuvem da Apple ficou amarela. Na CNBC, um diretor de risco do Citibank chamou isso de um momento Lehman para o silício, enquanto o Wells Fargo e o JP Morgan congelaram as transferências noturnas para conter a arbitragem de pânico. Até mesmo executivos de engarrafamento da Coca-Cola admitiram que as entregas de xarope estavam presas atrás de papelada analógica. Se uma gigante dos refrigerantes não conseguia obter xarope de milho, pensou Nu, que chance a tecnologia de órbita de precisão tinha? Caminhando para casa por avenidas iluminadas apenas por LEDs de emergência, ele mentalmente listou os equipamentos que ainda estavam guardados em seu armário: kits de solda fria, jumpers de fibra ótica, uma antiga tomada RS-422, um ThinkPad surrado com todos os ônibus antigos conhecidos pelo homem. Seu telefone tocou, um drone de entrega deixou cair um envelope sem endereço de retorno. Dentro, havia um contrato de serviço de uma página, com carimbo de autorização, Celestra UL3, além de uma passagem de trem para o campo de testes de Mojave. Nu assinou antes que a dúvida pudesse falar. Mojave cheirava a isolamento queimado e sálvia do deserto. Em um hangar branco como osso, ele encontrou o OBSEP-7, um módulo de pouso de carga cujo casco queimado parecia mantido unido pela esperança e pelo epóxi de alta temperatura. Cara apresentou a tripulação. Kevin Saito, piloto e evangelista de fitas cassete. Maya Massimbose, maquinista que podia fresar um adaptador de titânio em uma mala CNC. Ravi Khanna, operador de braço manipulador com postura de cirurgião. Léo Dantes,
médico e chefe que jurou que eletrólitos funcionam melhor com sabor de cerveja de raiz. O plano deles parecia insano: acoplar-se ao Ruby Starnet Prime, que estava com defeito, a 600 km de distância, trocar placas ETM queimadas com as substitutas fabricadas na garagem de Maia, então, reiniciar toda a constelação antes que os relógios do mundo se desviassem tanto que o comércio parasse. O slide de cara era um hino ao desespero. Primeiro passo, alcançar a órbita. Segundo passo, realizar uma cirurgia de coração aberto em hardware espacial mais antigo que o Facebook. Terceiro passo, arrancar a civilização da borda. Nu levantou um argumento: as tarifas fizeram com que essas pranchas fossem contrabandeadas. A segurança interna poderia nos prender por contrabando. Cara deu de ombros. Não estamos contrabandeando. Estamos doando. Pode chamar de uma perda por caridade para a Tesla ou a Nvidia, ambas também precisam de satélites funcionais. A janela de lançamento se abriu ao crepúsculo civil. Com um pouco Hélio 3, o módulo de pouso foi movido por motores a querosene que sacudiram os molares de Nu. Através de uma vigia, ele observou a Califórnia se reduzir a uma placa de circuito de cobre iluminada por redes urbanas em falha. A 7 km por segundo, as atualizações do noticiário ainda os encontravam. Concessionárias BMW não conseguiam autorizar controles remotos, trens logísticos da Mercedes pararam, diagnósticos sem fio da Cadillac falharam em ligar para casa. Até o servidor de anúncios da Acura repetiu o mesmo comercial porque os satélites de entrega de conteúdo falharam. As tarifas, refletiu Nu, estavam tratando o fluxo de dados como uma cabine de pedágio, e Trump havia fechado todos os portões com força. A inserção em órbita atingiu como um freio de metrô. Kevin acionou os propulsores RCS, alinhando Ruby, uma água-viva de ferro com antenas eriçadas. O tablet de Nu lançou sinais de alerta, centenas de nós aguardando o modo de segurança. 40 horas até que a onda dominó acabe com os relés de cronometragem, ele transmitiu nas comunicações da tripulação. Então mudamos o jogo em 39, respondeu Maia, apertando seu cinto de Eva. Atracar foi como enfiar uma linha na agulha de um furacão, mas as travas magnéticas travaram e o silêncio se instalou, uma estação do tamanho de um estádio à espera de RCP. Nu abriu o primeiro painel de controle. Lá dentro, uma placa ZTM queimada pelo calor aguardava execução. Ele encaixou o reequipamento de Maia, com os dedos trêmulos, e acionou a placa traseira. Pom! Um LED verde em um deserto vermelho. A voz de Léo irrompeu no comunicador. Alerta de última hora, drones da Amazon Prime aterrados nas montanhas rochosas, atrasos no Apple Watch causando recalls de alarmes de batimentos cardíacos, preços das ações da Nvidia oscilando 10% por minuto. Nu ignorou os mercados e olhou para a telemetria. Pequenas ilhas de conectividade floresceram. Elas tinham um pulso. No entanto, 12 satélites já estavam em queda livre, com as asas solares se agitando. O manipulador de Ravi teria apenas um disparo de 40 segundos por ave. Pegar, frear, atualizar o firmware, trocar a placa, soltar, repetir. Os dois primeiros resgates foram clássicos. O colar de acoplamento do terceiro emperrou até que Nu provocou um curto-circuito em um relé com um clipe de cobre, como um hacker Mac de ver. Um quarto satélite estava morto, com seu controlador vitrificado. Maia recuperou suas células de energia com uma capacidade ociosa equivalente a um sussurro. No meio do turno, Cara transmitiu as notícias aéreas. A secretária de imprensa da Casa Branca afirma que as tarifas estão protegendo o excepcionalismo americano. Elon Musk acabou de tuitar um meme de um satélite usando um boné MAGA. Nu bufou. Até um czar dos foguetes precisava de internet espacial para vender Model YS. As horas se turvaram. Kevin desviou de uma nuvem de micrometeoros que poderia ter atingido o casco. Faíscas atingiram a câmara de descompressão como granizo em um telhado de zinco. Os sensores do traje de Nu emitiram um alerta de radiação uma vez, mas ele redirecionou o fluxo do refrigerante e continuou codificando. Finalmente, a grade de status do Ruby ficou verde esmeralda, a Starnet Prime estava de volta. Mas não havia champanhe. Nu leu os novos números, eles haviam desacelerado o colapso, não o impedido. Um satélite de correio falsificado,
provavelmente lançado por especuladores apostando na escassez de silício, começou a inundar a malha com atualizações falsas. Ravi o agarrou com garras de aço e o lançou na reentrada, onde queimaria sobre o Pacífico como um IPO fracassado. Os terminais financeiros do JP Morgan piscaram do vermelho para o âmbar. Nu expirou, uma respiração que ele não sabia que estava prendendo. O sorriso cansado de cara surgiu atrás do visor. Compramos o nascer do sol mundial. Vamos rezar para que o amanhecer também não seja taxado. O relógio interno de Nu marcava 2 da manhã, mas em órbita relógios era um luxo em que ninguém podia confiar. No refeitório de baixa gravidade do Orbseep 7, a tripulação mastigava barras de proteína com cafeína e assistia a uma transmissão ao vivo da área de proteção da Terra em intervalos irregulares. Um âncora da CNBC, emoldurado por lanternas de emergência, recitou uma lista de novos fracassos, comboios de petroleiros presos nos arredores de Houston porque os caminhões inteligentes da Ford não conseguiam obter atualizações de navegação, chourons da Cadillac apagadas após a iluminação em rede entrar em loops de erro, uma linha de montagem da BMW em Spartanburg deixando 3.000 técnicos ociosos quando soldadores a laser perderam a cronometragem de milissegundos. Então veio o golpe final, a ordem executiva T0B. A coletiva de imprensa foi sem microfone e mal iluminada, mas o Chiron gritou o suficiente: Casa Branca expande tarifas para módulos de energia estratégica, com efeito imediato. Módulos de energia estratégica significavam baterias, tudo, de células de laptop a RTGS orbitais. Nu ouviu Kevin Saito sussurrar um palavrão em japonês. Ravi Khanna bateu o punho na antepara de aço com força suficiente para fazer os microkits de ferramentas deslizarem. De que adianta ressuscitar os satélites deles, rosnou Maia, se a próxima tarifa estrangula a energia? Cara Zigel convocou uma reunião de emergência em torno da lousa magnética da mesa. Tudo bem, o paciente está respirando, mas metade dos soros já foram retirados. Precisamos de uma solução sistêmica, algo que as tarifas não possam tocar. Nu bateu com o nó dos dedos na lousa, evocando um esquema das subcamadas ocultas da Starnet Prime, camadas obsoletas que ninguém teve tempo de documentar quando o consórcio lançou o Starlink de Elon Musk no mercado. Há um protocolo de malha experimental enterrado no firmware de 3 gerações, disse ele. Cognição distribuída. Nenhuma placa única equivale a um cérebro, a constelação inteira se torna o córtex. Toque em um satélite e os outros roteiam ao redor. Os olhos de Maia brilharam. Ou seja, se as tarifas sufocarem o fornecimento de um determinado microchip, o céu continuará pensando com o silício que já existe aqui. Exatamente. Mas, Nu ampliou ainda mais. Para dar a partida nessa inteligência de enxame é preciso um pulso de largura de banda de 40 GHz em todo o cinturão. Esse espectro é reservado ao DoD. Se o acionarmos sem autorização, estaremos transmitindo na mesma frequência que a Força Aérea usa para telemetria de ataque global. Kevin assobiou. Acendemos essa vela e teremos o comando espacial na linha 1 antes que o pacote saia da antena. Ou, disse Ravi, antes que termine de cozinhar nossos próprios transceptores. O consumo de energia chega a 600 kW. Cara cruzou os braços. Temos o reator de emergência no núcleo da Starnet. Nunca usado porque a alfândega reteve seus conjuntos de refrigeração. A tarifa de Trump também os rendeu. Se improvisarmos um refrigerador de circuito fechado com sucata da estação, ela sobreviverá a uma explosão única. Maia estalou os nós dos dedos como se fosse um cofre. Temos sucata. Tempo, não. 4 horas depois, o Orbseep 7 era uma linha de produção saída diretamente de um delírio cyberpunk. Nu e Maia coletaram aletas dorsais do radiador, soldaram-nas rapidamente em novos condensadores e prenderam recipientes de refrigerante de classificação C, retirados de armários de liofilização desativados, diretamente na garganta do reator. Kevin reescreveu o controlador térmico em hexadecimal bruto enquanto transmitia ondas sintéticas pelo capacete para manter o ritmo. Ravi voou o braço manipulador como um marionetista, inserindo bobinas de cobre do tamanho de um punho na ranhura de montagem antes que os lenços antiestáticos pudessem se dissipar. Enquanto isso, a Terra se desfez.
A Coca-Cola declarou hibernação operacional após fábricas de xarope em Atlanta perderem os links de manutenção preditiva. A Apple lançou um patch de emergência para iOS que reverteu a lógica do calendário para 1999, causando a queda de 500.000 de celulares em Xangai. O Amazon Prime Video adotou a reprodução na resolução mais baixa para conservar os códigos de tempo do servidor. Os tickers da Bolsa de Valores saltaram de forma tão violenta que o Citibank suspendeu sua mesa de alta frequência. O CTO do Wells Fargo anunciou a reconciliação manual de todas as transferências eletrônicas noturnas. O JP Morgan implorou aos clientes que não emitissem ordens de venda em massa até que a estabilidade temporal retornasse. Null só parou quando o HUD de seu traje apitou uma mensagem direta com o carimbo Tesla_Cons. Um vídeo trêmulo surgiu. O próprio Elon Musk, mal iluminado dentro de um simulador de nave estelar, cabelo desgrenhado, um sorriso que misturava exaustão e alegria. Vi seu hack, Null. Adorei. Tenho 6 Falcon 9 sobrando e placas Beta Starlink suficientes para cobrir o cinturão de Kuiper. Faça esse pouso e eu te dou um Model X de recompensa, com tarifa de bateria ou não. Null piscou, sem saber se ria ou vomitava. Ele respondeu com uma única frase: dê-me tempo de órbita confiável primeiro, carros depois. A reforma terminou com 20 enganosos minutos de sobra. Eles soldaram e prenderam com zíper uma grade de refrigeração Frankenstein na qual só um lunático confiaria. Kevin estava na ponte, contando os minutos até que a absorção térmica atingisse o platô. A tripulação se vestiu novamente, desta vez em EVA reforçado, projetado para suportar uma descarga elétrica do reator. Kara digitou o último código de autorização no console improvisado. Quando avançarmos, teremos 90 segundos de pontos cegos em todos os radares militares a oeste do Mississippi. Depois disso, a DefenseNet nos chamará de hostis. Maya deu um soco carinhoso na pilha de radiadores. 90 segundos? Isso é um ano no tempo de um hacker. Null engoliu o gosto metálico da adrenalina. Cada linha do script de ignição brilhava em seu tablet, uma prece construída com comandos de shell e maldições. Ele encontrou seu antigo identificador DEFCON em um cabeçalho comentado, #Null2028, roube o céu de volta. Faça isso, ele disse. Kara acionou o interruptor. Se Null estivesse na Terra, poderia ter descrito o instante seguinte como um raio engarrafado dentro do sino de uma catedral. Em órbita, era mais alienígena. A estrutura da estação ressoava com uma vibração grave demais para os tímpanos, sentida apenas através dos ossos. Todas as luzes se apagaram em uníssono, substituídas por pulsos ultravioleta enquanto o reator gritava, despertando. Rajadas de dados disparavam pela espinha dorsal como chuvas de meteoros. Null vislumbrou relógios desincronizando e, em seguida, retornando à precisão atômica. Mapas telemétricos floresciam em seu visor. Satélites que antes emitiam sinais de alerta agora brilhavam em um tom azul marinho. Subrotinas negociavam tabelas vizinhas de forma autônoma, pulando entre nós com falha, equilibrando cargas como um cardume de peixes passando por um tubarão. 48 segundos. Silêncio na rede de defesa, talvez os scanners ainda estivessem reiniciando. 59 segundos. Um pico, radar balístico queimando através da estática. Uma trava? Nulo alternado para RF bruto, um sinal de feixe estreito passou rapidamente, errou a placa do transponder por quilômetros. 72 segundos. O calor do reator atingiu 40 graus. Os radiadores expeliram vapor branco, o refrigerante improvisado atingiu os limites de fase. Desligamos a 80 graus, gritou Kevin. 79 segundos. O script de Null anunciou os Farman_Meet_Complete. Cérebro de malha online. Ele clicou na macro de aborto. O reator adormeceu como uma guilhotina. Silêncio. Apenas o chiado do vapor saindo e o bip-bip das luzes de status triunfantes. A celebração durou o tempo de um suspiro coletivo. Então, o alarme da nave soou, um tom que Null nunca ouvirá em simuladores. O diagnóstico automático rolava, reação do núcleo inerte, calor residual aumentando, falha do refrigerante iminente. O encanamento remendado havia rachado,
Vapor escaldante espirrou em um conduíte, abrindo microfissuras diretamente em direção às células de combustível de xenônio que alimentavam o suporte de vida. Se as células se rompessem, a toxicidade aumentaria, talvez até se inflamasse. Opções? Abandonar as células. A energia da estação cai, os satélites perdem a mentoria e podem entrar em cascata novamente. Ficar, arriscar uma explosão que espalha detritos radioativos na própria malha que acabaram de despertar. Cara não hesitou. Ravi, ventile o bloco de células delta para o espaço. Kevin, gira em direção à sombra do sol. Escondemos as rupturas do refrigerante atrás de um negro de menos 100 graus Celsius. Nu cerrou os punhos enluvados. A ventilação significava que a estação funcionaria com capacitores de reserva por 30 minutos, nada mais. Depois disso, o Ruby entraria em pane, e o córtex distribuído poderia sobreviver ou se desintegrar como uma água-viva decepada. Ele abriu um canal privado com Maya. Acha que conseguimos conectar essas células em 25 minutos? Pat, não. Substituir, talvez, respondeu ela, com a voz rouca. Lembra daquele satélite morto que canibalizamos? Suas criocélulas estavam impecáveis. Se as rebocarmos para cá... Ravi interrompeu. Eu consigo dominá-los com o braço, mas usamos metade do suporte do RCS para derrubar o mensageiro. Kevin gritou do leme, faça um terço. Acabei de encontrar um bloco de hidrazina sobrando preso com fita adesiva sob o convés C. Ele parecia surpreso, como se o Papai Noel tivesse deixado propelente para as crianças boas. O sorriso de cara era sombrio. Nu, você e Maya fazem malabarismos com o firmware. Ravi, Kevin, vão pescar essas células para mim. Temos 24 minutos e a contagem continua. 18 minutos febris depois, o balé de salvamento começou. O manipulador girou amplamente, sua garra pousando no satélite canibalizado como um falcão. Ravi usou 8 jatos precisos de nitrogênio para quebrar a inércia, guiando a carga em direção ao colar de acoplamento, onde Maya esperava com um equipamento de solda portátil. O tablet de Nu transmitia gráficos de sensores, picos térmicos, curvas de capacitores, temporizadores de monitoramento. Ele codificou patches no modo offline do VS Code, rezando para que o preenchimento automático não travasse. Faltando 5 minutos, Maya bloqueou a primeira célula criogênica no barramento. Nu ativou o firmware do controlador. A energia subiu, verde. Segunda célula, âmbar, uma incompatibilidade de checksum. Nu extraiu a rotina CRC padrão, escreveu um array de força bruta em C, compilando com cabeçalhos antigos, sem tempo para elegância. CRC limpo. 2 minutos. O capacitor de descarga atingiu 68%. Os roteadores do Ruby começaram a piscar em amarelo, 100 amperes. Os dedos de Nu voaram. Ele corrigiu as tabelas de prioridade, suporte de vida primeiro, rádios main segundo, todo o resto depois. Ele apertou Enter. Status, células online, energia reserva restaurada. As luzes do corredor piscaram, iluminando-se completamente. A equipe inteira vibrou como crianças em montanhas russas de parque de diversões. De volta à Terra, a reação foi instantânea. A série X da BMW retomou as atualizações de software, os centros de serviço da Mercedes enviaram patches para o assistente de faixa, o sistema de navegação da Cura iluminou os painéis de instrumentos de Seattle a Miami. Um executivo da Coca-Cola tuitou uma selfie com uma linha de engarrafamento zumbindo com a legenda "A efervescência voltou, baby". A página de status do sistema da Apple ficou verde saudável, as ações da Nvidia subiram 8% em um único tique antes que os disjuntores acalmassem o frenesi. Os drones da Amazon foram relançados, o Citibank reativou seus operadores de algoritmos, o CEO do Wells Fargo transmitiu ao vivo sua gratidão de um bunker reserva, analistas do JP Morgan reclassificaram o setor de tecnologia como cautelosamente eufórico. Até mesmo a sala de imprensa da Casa Branca, minutos antes um campo de batalha de telefones vermelhos piscantes, mostrava um secretário de imprensa enxugando suor, anunciando uma revisão técnica do T0B. Não dito, mas óbvio, tarifas seriam inúteis se a corrente sanguínea digital não dependesse mais de órgãos importados individualmente.
Elon Musk postou outro meme, um Tesla Roadster orbitando a Terra usando óculos escuros e uma placa, eu freio para satélite sem tarifas. No entanto, não sabia que a política ainda poderia quebrar o que a física havia consertado. Tarifas poderiam atingir novos gargalos amanhã, ligas de antenas, guias de ondas óticas ou as terras raras que revestiam os giroscópios quânticos. E especuladores, o tipo que transformou aquele mensageiro em arma, tentariam novamente, agora com mais financiamento. Ele reuniu a tripulação na confusão mal iluminada. Lá fora, a coroa solar traçava um traçado prateado ao longo dos radiadores, o vapor ainda exalando como o hálito do dragão. Não podemos cuidar da Starnet para sempre, disse ele. A Terra precisa de mais guardiões, pessoas que consigam superar a ganância a uma velocidade orbital 9 vezes maior. Kara assentiu. Então ensinamos. Publicamos tudo. Projetos, patches, os erros. O repositório do capitalismo de bifurcação forçada. Maya sorriu. Eles sempre tiveram medo do código aberto. Kev ergueu um sachê de café rachado em uma torrada. Aos céus abertos e às tarifas fechadas. Ravi acrescentou, para Malha que aprendeu a desviar de balas. Num sentiu um nó se desfazer no peito. Imaginou milhões de terminais terrestres voltando à vida, carregadores da Tesla ao longo da I-90, vans da Amazon mudando de rota pela neve de Denver, Apple Watches com batimentos cardíacos apitando, colés da Coca-Cola gelando novamente. Tudo orquestrado por um bando de satélites que nenhuma alfândega jamais conseguiria colocar em quarentena. Ele folheou o tablet e começou a digitar o arquivo Leia-me, como construir um cérebro enxame quando guerras comerciais tentaram desligar o céu. O tempo mal existia dentro da Starnet Prime quando a primeira onda de código aberto atingiu a corrente sanguínea do espaço. Os cronômetros da estação insistiam que eram 2h17, mas o coração de Nou batia 2 vezes, as pálpebras de Kara se contraíam em piscadas de 20 segundos, e o resto da tripulação flutuava por um borrão de grades luminosas de status que nunca mantinham o mesmo formato 2 vezes. Fora do porto, a Terra exibia um halo fragmentado, faixas de escuridão onde o choque tarifário de Donald Trump ainda causava curto-circuito nas cadeias de suprimentos, e joias de luz dispersas onde satélites ressuscitados da equipe haviam começado a reerguer a civilização. Kara girou seu tablet como um croupier de blackjack dando uma mão impossível. Commit de código, pull requests, binários executáveis, cada um carimbado com assinaturas de faculdades, amadores, corporações e até mesmo de um servidor de desenvolvimento de colonizadores de Marte que a Tesla mantinha para experimentos no espaço profundo. Nu viu o repositório público da Apple clonar sua rotina de monitoramento em menos de 7 minutos. A equipe CUDA da NVIDIA reescreveu o kernel de compressão de dados e reduziu a latência em 43% antes do café da manhã. Um estudante do ensino médio em São Paulo portou os drivers da bomba de refrigerante para Gol. 2 estudantes de pós-graduação em Munique construíram um wrapper Rust tão limpo que fez no corar. Ele observou marcas de seleção verdes florescerem em um mapa orbital como grama na primavera. O estrondo de uma chave inglesa caindo quebrou o transe. Maya, com os cabelos grudados no visor devido ao suor, afastou-se da antepara e empurrou uma nova aleta de radiador para Kevin. Parafuse isso antes do próximo pico térmico, rosnou ela. Os flashes de arco pintaram o módulo em estroboscópios azuis e branco-magnésio. Ravi agarrou os joysticks do braço manipulador, empurrando um palete de armazenamento abarrotado de placas MIPS obsoletas em direção à fornalha da recicladora. Cada grama de metal sobrando era moeda corrente agora, cada watt de calor tinha que ser conduzido para longe do núcleo do reator remendado que Kara acabará de reiniciar com uma dieta de isótopos contrabandeados. Na Terra, os feeds de notícias pareciam cotações de ações em 1 turbilhão. A CNBC dividiu sua tela, à esquerda, uma linha de montagem da Ford em The Arbor rugia, soldadores robóticos sincronizando-se com pulsos sincronizados, à direita. Uma subcomissão do Senado explodiu em discussões acaloradas enquanto lobistas tentavam apertar tarifas antes que todo o regime se desfizesse. Do outro lado, NVIDIA subiu 8%, Citibank retoma a mesa de HFT, Wells Fargo eleva limite de transferências, JP Morgan chama Starlink de sistêmico.
Nu assistiu a uma transmissão ao vivo de Fremont, Elon Musk andando de um lado para o outro no mezanino de uma fábrica, com o rugido dos trens de força do Model Y ecoando abaixo. Tarifas não vão parar a física, anunciou Musk, depois abriu um sorriso e acrescentou, e a física sempre paga o varejo. Segundos depois, um meme de um Tesla Roadster em órbita, usando óculos escuros e arrastando o slogan "Eu freio para satélite sem tarifas", explodiu em todas as redes sociais que restaram. Mas a alegria veio misturada ao pavor. A telemetria da malha de Nu ficou vermelha, pacotes duplicados, cabeçalhos mal formados. Alguém, em algum lugar, estava bloqueando o enxame. Cara deu um soco no console. Isso não é entropia. É sabotagem. A fonte se transformou em um indicativo de chamada. Courier, um satélite de lixo lançado semanas atrás por uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman que ninguém conseguiu rastrear. Suas antenas espalhavam atualizações envenenadas no emergente Liberty Me, gravando lixo nas tabelas de roteamento. Investidores que haviam apostado fortunas na escassez de silício agora estavam literalmente disparando ransomware orbital para o céu. O braço está abastecido? Perguntou Ravi. Reduzimos para 31% o RCS, alertou Kevin, olhando rapidamente para os gráficos dos propulsores. Nu digitou o código com tanta força que machucou um nó dos dedos. Não podemos perseguir todos os navios da peste. Precisamos de imunidade coletiva. Sua solução escondia 3 gerações de firmware, um modo experimental de inteligência de enxame, meio mítico, que, segundo rumores, foi descartado quando a Amazon se recusou a pagar a conta de computação durante a rodada de financiamento original da Starnet. Implemente-o, e nenhuma placa isoladamente importaria, a própria constelação pensaria como uma. Mas a sequência de bootstrap exigia uma rajada de 40 GHz bloqueada atrás do espectro do Departamento de Defesa e um pulso de ignição de 600 kW que seu reator improvisado só poderia fornecer uma vez. Kevin suspirou. Ótimo! Então, vamos trollar o Pentágono e colocar uma bomba embaixo da nossa bunda. Maya deu de ombros. Melhor do que deixar o Wall Street apagar o sol. Eles reconectaram a grade de refrigeração a partir de aletas de radiador recuperadas, soldaram serpentinas de cobre à garganta do reator e prenderam os últimos cilindros de CO supercrítico diretamente à câmara de combustão. Sacos de lona com xarope de Coca-Cola em pó, um estoque de troca de emergência que Nu havia esquecido, tornaram-se defletores de radiação improvisados, com açúcar caramelizado surpreendentemente eficiente em absorver nêutrons dispersos. Ravi voou o manipulador como um Stradivarius, enfiando o último tubo a 3 centímetros de uma barra de distribuição energizada. A Terra continuou oscilando. A lei de conformidade orbital, uma motosserra legal apontada diretamente para o rack da tripulação, avançou rapidamente pela subcomissão sobre trilhos de dinheiro do lobby. O senador Brewster, do Kansas, vociferou que piratas espaciais haviam roubado a influência dos Estados Unidos. O pano de fundo de seu pódio exibia o novo slide principal da Apple: o céu não é mais o limite. Até que um assessor interrompeu a transmissão para esconder a ironia. A fábrica da BMW em Spartanburg encenou um show comemorativo de drones soletrando Libertizade acima de um oceano de carros. A Mercedes lançou patches de assistência de faixa sem fio chamados Freedom Drive. Cadillac e Acura anunciaram assinaturas vitalícias de malha em todos os sedãs de luxo. A Ford ofereceu um desconto para qualquer picape entregue com a tarifa de bateria. No entanto, uma febre de sabotagem se aprofundou. Na Dark Web, Nu viu um exploit de dia zero intitulado Swarm Split ir a leilão, com um lance inicial de 100 Bitcoin, vendedor desconhecido. Os especuladores passaram da manipulação para o envenenamento de código. Caro encarou. Ou terminamos isso ou passamos o resto da vida brincando de caça-toupeiras com birras bilionárias. Nu viu o mesmo cálculo. Transmitir Liberty Seed para todos os satélites inativos, sensores meteorológicos, retransmissores corporativos, cobesas amadores. Transformar toda a estrutura da órbita terrestre baixa em um único sistema nervoso autocurativo. Qualquer tentativa de escravizar um nó espalharia suas entranhas por repositórios públicos em segundos. Mas enviar essa rajada significava sequestrar um canal de emergência global e confiar que seu reator protegido por fita adesiva não vaporizaria.
Faça isso, disse Nu, com a voz seca como um regolito. Asterisco asterisco. A contagem regressiva parecia arrastar facas enferrujadas por um mostrador de relógio. Às 10h50, Kevin tocou Knowledge is Power, de Vernon Hyde, pelo sistema de som, enquanto o riff de guitarra sacudia parafusos soltos das bandejas de cabos. Às 10h30, Maya enfiou o último fusível de paládio no sequenciador de ignição. Às 10h, Kara beijou a ponta dos dedos e tocou no emblema da Liberty Seed estampado na escotilha. O reator acordou com um som semelhante ao de um órgão de catedral engolindo trovões. As luzes se apagaram. Luzes estroboscópicas ultravioleta percorreram os corredores. O HUD da retina de Nu se encheu de hexágonos brutos enquanto o enxame se inicializava em tempo real, mirando CPUs projetadas quando a Amazon ainda vendia livros e aquelas para as quais a Apple ainda nem havia registrado patentes. 47 segundos. Primeiro ACK de um Cubeza construído por estudantes canadenses do ensino médio. 71. Matrizes meteorológicas da NOAA. 93. Constelação de levantamento geodésico do Japão. 120. Uma cadeia de pássaros de telecomunicações licenciada ao JP Morgan para negociação de baixa latência. A Liberty Seed impulsionou o código como água através da rocha. Um radar de defesa antimísseis os prendeu em suas mandíbulas. Kara girou a Starnet Prime 30 graus, Ravi acionou os propulsores, rompendo a linha de visão. O calor aumentou. Kevin leu a temperatura interna, 1000 graus e subindo. Blocos de gelo se formaram em tubulações externas e depois sublimaram em camadas, uma nevasca prateada passando pelas janelas de visualização. A 148, Liberty Seed atingiu 94%. O dedo de Nu pairou sobre o aborto. O núcleo gritou mais uma oitava. A voz de Maya falhou, 30 segundos ou ela derrete. Nu removeu as esperas de soma de verificação, pressionou o CRC e disparou a última carga útil. As barras verdes indicavam completo. Ele apertou o botão de desligamento. Silêncio, um vácuo quase físico que pressionava as lágrimas de seus seios nasais. LEDs de emergência piscavam, fracos e alaranjados. Lá fora, satélites brilhavam em um tom esmeralda enquanto costuravam novas rotas. Sinais de defesa atravessavam a malha inofensivamente, como chuva em uma rede. A primeira voz humana veio do sistema de endereços global da Amazon, navegação no depósito normal. Obrigado, seja quem for. A Coca-Cola tuitou um brinde, a Apple exibiu um banner verde indicando o status do sistema, as ações da Nvidia dispararam novamente. Citi, Wells Fargo e JP Morgan declararam que o T0 foi considerado nos modelos de risco. E no Capitólio, a lei de conformidade orbital estagnou quando o Cadillac autônomo do senador Brewster se recusou a deixar o manobrista no modo de segurança da malha. Nu flutuava, sem ossos, na penumbra de uma estação meio curada. O mapa da Liberty Seed desenhava artérias de neon sobre a Terra, redirecionando pacotes em torno de pontos de estrangulamento ainda tarifados como água passando por pedras. A guerra não havia acabado, outra ordem executiva poderia tributar o vácuo, mas a influência havia desaparecido, difusa por 1 bilhão de linhas de código aberto. Ele abriu o canal da tripulação, com a voz rouca. MEI está estável. Inteligência de enxame online. Maya fungou. Nós apenas nos tornamos obsoletos. Ótimo, disse Ravi, desabotoando o cinto com um sorriso. Prefiro construir futuros do que cuidar de crises. Kevin fez flutuar um sachê gelado de Coca-Cola reconstituída e o entregou à Kara. Ela o ergueu como se fosse champanhe. A informação fluindo livremente. Nu bateu no console uma última vez. Atrás de suas pálpebras, uma imagem surgiu, crianças desempacotando kits de satélite sob um céu de artrise, o logotipo da Liberty Seed costurado em suas mangas, tarifas como uma nota de rodapé de uma aula de história que ninguém entendia direito. Ele salvou a visão como um registro final. Um silêncio bruto e lento se espalhou pela Starnet Prime enquanto Nu e sua equipe observavam a primeira onda de sua tempestade de patches de código aberto se propagar. Espelhos de repositórios espalhados pelo planeta se acenderam como pontos de fusão em um mapa celeste global. MIT, Berkeley, CERN, São Paulo, Lagos, Seul,
Auckland, cada um bifurcando os esquemas que mostravam como transformar qualquer satélite de comunicação meio morto em um neurônio pensante do novo enxame. Em menos de uma hora, equipes de desenvolvimento independentes estavam enviando solicitações de pool. Uma brasileira reescreveu Vachodogin Rus, um administrador de sistemas queniano portou drivers de bombas de refrigerante para Go. 2 estudantes de pós-graduação em Munique transformaram o gambiarra de Sedino em uma rotina CUDA extremamente rápida que os próprios fóruns da NVIDIA classificaram como a melhor da categoria. Na Terra, a velha economia sentiu o tremor que antecedeu o terremoto. Os servidores da Apple registraram 1 bilhão de downloads de firmware em 9 minutos, o gateway AWS da Amazon foi limitado e, em seguida, explodiu, mudando para o cache direto em malha, que contornou todos os backbones estrangulados por tarifas. A Coca-Cola exibiu um banner na Times Square, um brinde aos céus abertos, a primeira rodada é por nossa conta. O slogan brilhou sobre a multidão agitando códigos QR que eram sincronizados por satélite em vez de torres de celular. Mas enquanto o público aplaudia, Washington se irritava. Em uma sessão de emergência, o secretário de Comércio Barney chamou a onda de uma ameaça desjurisdicional, e lobistas do bloco tarifário, magnatas da indústria automobilística, empresas de telecomunicações tradicionais e até gigantes bancários, lotaram o Congresso exigindo repressão. O ex-presidente Donald Trump telefonou para um painel no horário nobre, insistindo que o T-0 não foi severo o suficiente e que piratas espaciais simplesmente roubaram a influência americana. Uma guerra de telas divididas eclodiu em todos os canais a cabo. Um painel mostrava a linha Fremont da Tesla rugindo de volta à velocidade máxima com registros de tempo em malha, e Elon Musk pilotando um Cybertruck pela linha como Slim Pickens em uma bomba nuclear. O outro mostrava um senador irado brandindo um projeto de lei intitulado Orbital Compliance Act. O projeto de lei ameaçava acusações criminais por modificação não autorizada de satélite, um alvo direto para o hack de Nu. A equipe de Nu monitorava tudo do laboratório médico escuro que havia se tornado sua sala de guerra. Cara socou a mesa com força suficiente para estourar 3 travas magnéticas. Se criminalizarem o código de enxame, vão tentar impor tarifas de volta aos tribunais. A solução morre na burocracia. O feed de Kevin entrou em sintonia. Os engenheiros da BMW queriam um nó de malha em todos os novos Séries 5 antes do ano modelo 27. Ravi transmitiu uma mensagem da cura. Suporte gratuito na pista se ajudassem a depurar a orientação de faixa via satélite para o carro. Até mesmo a Mercedes-Benz, ícone do luxo, ofereceu frotas de teste. O dinheiro chegou de parceiros de capital de risco do Citibank, enquanto o Wells Fargo prometeu subsídios para modernizar os ativos orbitais nacionais. O JP Morgan publicou uma nota de analista apelidando o StarNet 2.0 de a maior iniciativa de infraestrutura desde o sistema rodoviário interestadual, um endosso de $1 trilhão. No entanto, Nu viu o outro lado. Um leilão na Dark Web anunciava um dia zero exclusivo em NuMe, com um lance inicial de 100 Bitcoin. Os especuladores se movimentaram rapidamente. Em algum lugar, uma equipe de Black Hat já estava usando como arma a própria abertura que tornava a manipulação imparável. Cara decidiu que atacariam primeiro. O plano era insano até mesmo para os padrões deles, transmitir um enxame completo para todos os satélites adormecidos, militares, corporativos, amadores, enchendo-os com um stub de malha auto-reparador chamado Liberty Seed. Uma vez instalado, qualquer tentativa de anular a cognição do enxame se bifurcaria automaticamente em um repositório público, expondo sabotagem à luz do dia. Mas transmitir significava sequestrar uma frequência de emergência global e despejar 1 terabit de código nela, tudo alimentado pelo reator Patchwork da Starnet Prime que ainda exalava calor como a barriga de um dragão. Maya e Nu passaram 12 horas seguidas reescrevendo Bootstrap em uma única rajada de sinal compactada, código de máquina compactado em XZ, além de um compilador em memória capaz de lidar com qualquer CPU desajeitada que um satélite carregasse, desde antigas placas MIPS até núcleos ARM de ponta que a Apple usava em seus experimentos de enclave seguro. Kevin ajustou antenas tão bem que a relação de ondas estacionárias parecia a de um relógio suíço. Ravi trocou micropropulsores por faixas de radiador extras, expelindo halos de vapor que brilhavam como cobalto contra o preto. Enquanto soldavam, as ondas do lobby crepitavam. A lei de conformidade orbital foi aprovada no comitê em 5 horas exatas.
Trump a aplaudiu como o martelo tarifário em órbita. Uma manchete anunciava que o serviço de delegados havia emitido acusações seladas, sem nomes, mas Nu sentiu um aperto no estômago. Quando surgiu a notícia de que agentes da alfândega já estavam invadindo data centers que hospedavam os repositórios de enxames, ele soube que o cronômetro havia começado a funcionar mais alto do que qualquer relógio de urânio. Nu abriu uma conferência privada com os maiores nomes que os apoiaram: o diretor de operações da Apple, o chefe de software de voo da Tesla, um estrategista da PepsiCo que havia superado o RP da Coca-Cola e os czares de capital de risco do Citi, Wells Fargo e JP Morgan. Ele foi direto: detonamos em 3 horas. Se a lei for aprovada, eles vão pressionar por ordens de remoção de todos os espelhos retrovisores. Precisamos de cobertura legal. Faça-os discutir com metade das empresas da Fortune 500 antes que batam em nosso casco. Em poucos minutos, a conta pública da Tesla prometeu abrir o código-fonte dos relés Starlink. A Apple anunciou uma nova linha de dispositivos Mered. A Coca-Cola prometeu satélites que rastreiam o estresse hídrico em fazendas. A Nvidia transmitiu ao vivo no UME rodando em um cluster de GPU, enquadrando como altruísmo em relação aos dados climáticos. O Citi e seus amigos entraram com petições de Amici Curiae alegando que a lei ameaçava o livre comércio. Em Washington, funcionários se esforçavam como formigas sob uma lupa. Lá em cima, cara soou o sino de lançamento. A tripulação se preparou, cada articulação dolorida, mas cada movimento nítido com o foco da última chance. Nu carregou o Liberty Seed no buffer do núcleo, 128 megas de código, compactados em 42. 1 litro de estanho líquido tinha mais massa. O reator está estável em 91%, relatou Kevin. Me avisa. Lá fora, a terra girava em silêncio azul, um mármore vivo rodopiando sob as nuvens. Nu imaginou cada toque de telefone, cada Ford F-150 lendo torque, cada Cadillac Super Cruise traçando faixas, cada drone de armazém da Amazon escaneando códigos de barras, cada fábrica da BMW alinhando chassis a laser, tudo pendurado em uma treliça não mais espessa do que o pensamento. Ele deu a palavra. O conjunto de antenas floresceu em um lento balé mecânico, refletores se transformando em pétalas até que a Starnet Prime se assemelhasse a um crisântemo de titânio. Kevin sussurrou uma contagem regressiva em batidas de 5. Em 0, o reator emitiu um pulso eletromagnético titânico, modulado por laser, de banda larga, brilhante como a luz do dia de uma solda de arco voltaico. A Liberty Seed disparou para fora, uma ondulação fantasmagórica através do rádio-espaço. 40 segundos, primeiros reconhecimentos, cobezas amadores sinalizaram pronto. 70 segundos, pássaros meteorológicos, rastreadores marítimos, o cluster de navegação privado da cura. 98, camadas de backup de GPS antes fechadas para civis. À 1h30, telescópios espaciais sinalizaram uma anomalia, mas aceitaram o pacote mesmo assim. Nu tinha acertado, servidores de astronomia adoravam protocolos abertos. 2 minutos e 3 segundos. Um ícone vermelho brilhou. A antena telemétrica do Comando Espacial dos Estados Unidos bloqueou um radar de defesa antimísseis em sua órbita. Cara praguejou. Kevin posicionou o corpo da Starnet Prime entre a antena e a trajetória orbital. Ravi disparou um jato de propulsão, mudando de altitude o suficiente para romper a linha de visão. 3 minutos. Um buraco de minhoca de logs de erros percorreu o HUD do Nu. Dezenas de satélites corporativos com kernels proprietários recusando o código. O Liberty Seed mudou para fallback, compilou os tubos em tempo real e os bloqueou através das portas de depuração. Luzes verdes se acenderam. 4 minutos. A temperatura do reator ultrapassou a linha vermelha. Maya gritou um aviso. Os tubos de sangria do líquido de arrefecimento estavam congelando, sufocando o fluxo. Mais 1 minuto e eles ferveriam até secar. Despeje o núcleo, ela gritou. Descarregar significava desligar o reator para sempre, e a Starnet Prime junto com ele. A garganta de Nu secou. Mas a barra de progresso da Liberty Seed marcava 94%. Se parassem agora, nós hostis ainda poderiam formar uma contra-rede tarifada. Ele hesitou por meio segundo, uma eternidade em matemática de colapso, e então gritou, espere mais 40 segundos. A voz de cara tremeu,
mas continuou firme, entendido. Aguardando. Nu martelou o código no buffer, forçando Liberty Seed a pular os estados de espera de soma de verificação e disparar o bloco final de carga útil. O reator gritou, um som de Banshee que fez seus dentes rangerem. A chave inglesa de Maya escorregou, cortando sua luva. Ele viu uma gota rubi de sangue se enrolar em micro G. 38. 39. 40. Bar chegou a 100. Nu acionou o interruptor de desativação do núcleo. Silêncio, como uma vela apagada. A estação ficou escura, apenas os LEDs de emergência brilhavam. Ele sentiu gosto de cobre, mas então percebeu que era adrenalina. Lá fora, a terra clareou, cidades se iluminaram em cascatas fractais. As ações da Bolsa de Valores dispararam. A Ford reabriu sua linha em Detroit, a fábrica de Spartanburg da BMW reabriu com força total, a Mercedes lançou uma atualização de software chamada Liberty Drive, a Cadillac ofereceu assinaturas vitalícias de malha, as ações da Nvidia dispararam. A palestra da Apple anunciou que o céu não é mais o limite, o CEO da Amazon transmitiu ao vivo um discurso de gratidão do alto de um armazém. Notícias se espalharam. Congresso adia a votação da Lei de Conformidade Orbital após protestos da indústria. Então, o sistema de som da estação instalou, a frequência do comando espacial foi transferida. Um coronel respondeu sem rodeios, Starnet Prime, aqui é o controle Andrews. Belos fogos de artifício. Mostramos a estabilização da malha em todos os ativos do DUD. Aguardem, reunião cooperativa. Sem ameaças. Apenas um respeito relutante. Cara cedeu de alívio. Kevin gritou. Ravi socou o ar, Maya estremeceu, mas sorriu, com a luva remendada com fita prateada. Nu flutuou para dentro da janela de visualização. Viu o trabalho da Liberty Seed em fios aurorais, satélites trocando feixes de luz, pintando círculos de um verde tênue ao redor do planeta. As tarifas ainda existiam, mas a alavancagem havia mudado. As informações não eram mais gargalos em chips individuais, a diversidade era uma armadura. Ele abriu um canal lateral para Elon Musk. A oferta ainda é válida para o Model X. Elon respondeu com um emoji de piscadela, além de um gif de um roadster fazendo donuts em Marte. Nu finalmente se permitiu respirar. Pensou em cada programador que construiria sobre aquela treliça, em cada aluno que assistiria às aulas sem interrupções, em cada socorrista cujo mapa nunca mais congelaria. O céu era remendado, imperfeito, mas verdadeiramente público pela primeira vez desde que a humanidade lançou o rádio no éter. Ele digitou uma entrada final no log. Transmissão da Liberty Seed concluída. Reator desligado. Tripulação segura. Se a próxima tarifa vier, que ela encontre 1000 caminhos ao redor, pois ensinamos o céu a fluir como a água através da pedra. Cara caminhou ao lado dele, com os olhos brilhando. O quarto tempo é por sua conta, Nu. O que vem agora? Ele observou o nascer do sol iluminar a curva do mundo, uma linha dourada correndo de oeste para leste mais rápido do que qualquer lei poderia alcançar. Em seguida, ele disse, nós os ensinamos a cultivar as estrelas para que nenhum guardião possa salgar o solo novamente.